Olá, boa noite, amigo, irmão internauta. Desejamos as boas-vindas de todos vocês para esse encontro que marcamos ontem e que se concretiza hoje da 33ª Semana Espírita de Nazaré. Tema central de 2020, Jesus, o educador de almas. Portanto, a você, meu querido amigo, que nos acompanha, que nos tem acompanhado, iniciamos na segunda-feira passada e estenderemos até amanhã, sexta-feira, esse evento que tem a finalidade principal divulgar a doutrina espírita. Um abraço virtual para todos vocês, aquecendo fraternalmente o coração de cada um. Sabemos que, devido às circunstâncias que temos passado, esta 33ª Semana Espírita de Nazaré teve que acontecer virtualmente. E a internet aí está para isso, para nós nos encontrarmos, para encurtar a distância entre todos nós. Por causa dessa pandemia que tem assolado o mundo, nós vivemos um momento de incertezas, medo e muitas perdas. Peçamos a Jesus que interceda pela humanidade. São 33 anos divulgando a doutrina espírita, nos fazendo refletir sobre os mais diversos temas. É uma realização da UENA, União Espírita Nazarena, com apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia. Nós temos que estar agradecendo todos os dias aos nossos irmãos da Sociedade Espírita José Petitinga, situada na co-irmã cidade de Santo Antônio de Jesus, que abrigou o nosso evento nessa sua plataforma, nesse canal existente aqui no YouTube, e estamos levando para o mundo um pouco mais de conhecimento, aguçando o desejo de todos em conhecer mais a vida de Jesus. O tema desta noite será fraternidade, uma terapia para a alma. A fraternidade tem sido buscada de há muito no planeta Terra, tanto assim que o ensinamento maior de Jesus, o Cristo, nosso modelo e guia, a contempla de forma implícita em seu próprio enunciado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, indicando que amar ao próximo como a si mesmo é fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. E, por isso, devemos procurar enxergar no próximo um irmão e tratá-lo sempre como tal, quando menos porque somos de fato todos irmãos, filhos do mesmo Pai universal, apenas que nos encontramos na presente existência em posições e situações diversas, como pai, mãe, filho, tio, tia, avô, avó, etc. Assim, de modo muito reduzido, seria a expressão da reforma íntima de cada um de nós, para melhor, uma das bandeiras do Espiritismo, para que deixemos o homem velho, ser humano, que insiste em nos acompanhar e, pior, prevalecer em nossas decisões, substituindo-o pelo homem novo, ser humano, com novas ideias e práticas, com novas posturas e compostura, que procure ser útil onde quer que se encontre e cada vez mais útil, que seja cumpridor da parte que lhe compete fazer, que a cada dia se torne melhor e, de modo muito especial, uma pessoa de bem, voltada para o bem e para a sua prática. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes, afirma o espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o que estará prestando o seu contributo para o avanço moral da Terra. Queremos lembrar você que está nos acompanhando que durante a apresentação da palestra, vamos registrar o nosso like. Vamos nos inscrever no canal SEJP.
Sociedade Espírita José Pititinga, onde estamos transmitindo essa 33ª Semana Espírita de Nazaré, cujo tema central de 2020 é Jesus, o Educador de Almas. Nós queremos, nesse instante, convidar você que está aí em casa, está no seu lar, junto à sua família, onde quer que você esteja, para fazermos a nossa prece inicial, silenciosamente, inspirando amor, deixando sair os fluidos de positividade para o mundo, ao som dessa música suave. Trigésima terceira Semana Espírita de Nazaré. Jesus, o Educador de Almas. O tema da palestra desta noite é Fraternidade, uma terapia para a alma. Com a permissão do Cristo Jesus, com os fluidos de positividade descendo sobre nós, reinando no universo. Trazemos, nesta noite, Josieda Amorim, a nossa palestrante. Uma boa noite para todos nós, todos vocês que estão encarnados, nos ouvindo onde quer que vocês estejam, e todos aqueles que nós espíritas sabemos que fazem parte desta grande humanidade não encarnada do nosso planeta. A nossa gratidão por esse convite. Eu quero iniciar com a expressão da minha emoção de estar aqui agora, nessa 33ª Semana Espírita de Nazaré. Nazaré das Farinhas é uma cidade do nosso estado, Bahia, que pessoalmente me cala fundo ao coração. Origem
da minha linhagem materna, origem dos meus avós e bisavós, nascimento da minha mãe e uma cidade onde fraternalmente, na minha adolescência e juventude, eu fui acolhida pela família Diniz. Minha gratidão, muita emoção, porque é desse tema que nós vamos aprofundar, da possibilidade de transcendermos uma linhagem biológica onde aponta para a irmandade, para uma fraternidade, para um outro estado, o estado onde nós podemos ser acolhidos no coração, mesmo não fazendo parte da linhagem física, biológica, consanguínea, como eu fui acolhida por essa família que até hoje mora aí, a família Diniz. Minha gratidão. Fraternidade fala dessa relação, dessa ligação que cada um de nós, enquanto encarnados, podemos estabelecer no plano biológico com aqueles que chamamos de pai, mãe, irmãos. Mas Jesus, como educador de alma, também nos convidou para transcender, para ir além desse estado biológico de irmandade. Ele nos convidou para que nós pudéssemos, do lugar de espíritos nascidos simples e ignorantes, transcendermos na escala evolutiva a iluminação, transcendermos o biológico e reconectarmos essencialmente com aquilo que somos, espíritos de luz, cada vez mais agregando luz, agregando qualidade. A fraternidade é uma palavra que vem na sua etimologia do frater, irmão. E para que haja um irmão, ela implicitamente nos remete a antecedentes. Biologicamente, ao encontro de uma célula física feminina, um óvulo, uma célula física masculina, um espermatozoide, que se encontram. E quando essas duas células se encontram, elas dão guarida, dão corpo, acolhem uma alma, um espírito em processo evolutivo. Nascemos. Mas ainda assim, quando nós nascemos, a nossa referência é do nosso pai e da nossa mãe. Nesse momento desse primeiro nascimento, do primeiro filho desse casal, nós somos apenas filhos. Mas, se esse encontro se repete com outro óvulo, outro espermatozoide, dando nascimento a um segundo filho, aí nasce nosso irmão, nossa irmã. Então, biologicamente, o irmão e a irmã, ou os irmãos e as irmãs, elas se dão na relação com o outro. Enquanto início de um processo familiar, somos um casal. Seguindo, somos um casal com um filho. Seguindo mais um pouco, constituímos uma irmandade. Então, irmão é aquele que tem o antecedente e na sua linha horizontal ele tem um parceiro, ele tem um ser que está em relação a si mesmo e a ele. Irmão é aquele que comunga do mesmo lugar diante daqueles que nos antecederam. Biologicamente, assim seguimos com o frater, irmão, constituindo essa família biológica. Mas, como eu disse, Jesus nos convida para irmos além dessa linha corpórea, desse estado corpóreo biológico. Ele nos convida para uma reconexão com o todo da humanidade.
No latim, fraternidade designa esse irmão, mas ainda podemos continuar encontrando na origem da palavra frater, brater, que significa aquele que se origina da mesma fonte. E ao encontrarmos nesse estudo essa formação, aquele que se origina da mesma fonte, nós transcendemos atendendo ao pedido de Jesus, que possamos ser fraternos com o todo próximo que está ao nosso lado, como nós vimos na mensagem introdutória, amando o outro como a nós mesmos, com o todo desse planeta que nos recebe, desse grande planeta que nos recebe com as suas águas, os seus alimentos. Então, nessa configuração Brater, aquele que se origina da mesma fonte, a nossa irmandade se estende ao infinito. Vai além do corpo biológico, vai além de todos esses seres desencarnados que nos escutam agora. Vai além, porque vai além do nosso planeta. Vai além pelas galáxias, pelos universos, vai além pelas nossas florestas e nossas águas. Se temos Deus como Pai, Criador, Criador dos universos, Criador da criatura humana, Criador de todos os seres vivos ou não vivos que habitam esse planeta. Se esse Deus é considerado em nossos corações como o grande Pai, a nossa irmandade transcende o nosso DNA, transcende as nossas linhagens consanguíneas, se estendendo por todo o planeta. E é desse lugar, desse olhar, que vai além da nossa família, que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma origem espacial, como essa que eu acabei de citar, da cidade tão querida como Nazaré das Farinhas. Porque somos filhos da mesma fonte. E de qual fonte nós estamos falando? Estamos falando desse grande Deus Criador, que manifesta a criatura e que diz à criatura: todos vocês, simples e ignorantes, como nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nesse planeta chamado Terra, vocês terão uma grande escola. E essa escola será vivenciada através dos infinitos mergulhos das encarnações. E a cada encarnação, você terá a oportunidade e a bênção do esquecimento, para que, em um novo lar, com novos corações, você possa refazer o seu caminho de irmão, o seu caminho de ser filho de Deus, onde todas as criaturas se colocam ao seu lado. Quando nós olhamos a família, o mundo atual, do ponto de vista biológico, nós vamos encontrar como sombra, antônimo talvez, do frater, do irmão, o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na codificação kardeciana, os espíritos nos apontam. O egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. E por que o ego, egóico, eu, egoísmo, se torna uma das grandes chagas da humanidade? Porque quando essa sombra se apresenta, a fraternidade
não tem espaço de manifestação. Quando o ego, o egoísmo se apresenta, valorizando, por exemplo, a materialidade, o nome, os cargos, valorizando o status, a origem, se instala a separatividade. Então, nós temos a fraternidade como um convite dentro do Evangelho, presente em toda a criação. Sermos um com toda essa criação. Mas nesse caminho de nos constituirmos singularmente, esquecidos dessa fonte divina em nós, o egoísmo se apresentou e se instalou como uma grande chaga. O egoísmo que me separa do outro. O egoísmo que me faz olhar o outro de cima para baixo, porque o meu cargo é maior que o outro, onde a hierarquia nega a horizontalidade. O egoísmo que me diz, ele é inimigo, ele não é da minha família. E se não é da minha família, por que tenho que me preocupar? O egoísmo que se traduz, como nós vimos, numa frase dentro desse momento da pandemia, onde muitas pessoas diziam: enquanto não houver nomes, só serão números. Onde está presente o egoísmo nessa fala? Enquanto esses números de contaminados ou não, de pessoas que voltaram à pátria espiritual através desse desafio chamado Covid-19, enquanto esses seres não tiveram nomes, eram números. Aí se instala o egoísmo. Claro, eu tenho que me recolher para me cuidar. E nesse momento que eu compreendo que eu tenho que me recolher para me cuidar, eu esqueço que eu estou me recolhendo para cuidar de mim e de uma totalidade. Para cuidar de mim e de um todo, que eu posso não saber o nome, mas que eu sei que existe. Somos quase 8 bilhões de seres nesse planeta. Estamos vivenciando uma circunstância planetária. Enquanto humanidade, nós estamos sendo desafiados a sair de uma experiência de prova e expiação para uma experiência de regeneração. E se o egoísmo é uma chaga de nossa humanidade que mantém em estrutura um planeta dentro do aspecto evolutivo da prova e expiação, a fraternidade é um convite e é um convite para a regeneração. Algumas pessoas perguntam: quais são as qualidades de um planeta de regeneração? A fraternidade, o amor, a irmandade, o que nos torna uno, onde o todo é valorizado, onde o todo é de um lugar do nosso coração reconhecido. Mas se eu insisto permanecer na sombra, se eu insisto permanecer no meu eu, fecho minhas portas, eu vou alimentar a antítese, o egoísmo. Eu vou alimentar, repetindo, a separatividade. E o outro será o outro. Se não acontece comigo, está tudo bem. Mas nós espíritas sabemos. Sabemos que mesmo ocupando um corpo, e esse corpo ocupando lugar nesse planeta, estamos interconectados. Kardec pergunta numa outra
mensagem no Livro dos Espíritos, nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados? E os espíritos respondem: mais que influenciados, de ordinários que são, eles vos comandam. Qual a máxima presente nessa resposta dos espíritos? Que não há fronteiras, que não há separatividade. Onde termina a praia, onde começa o oceano. Onde termina a areia e onde começa o mar. Podemos até, com uma métrica, delimitar, mas nós sabemos que somos um. Nós, enquanto espíritas, sabemos que estamos o tempo inteiro influenciando e recebendo influências de pensamentos, de sonhos, ideias, de encarnados ou desencarnados, de mensagens que entram pela nossa casa através das mídias sociais. Mas ainda assim, de uma forma pequena, restrita, egoísta, material, insistimos em nos mantermos no nosso umbigo, olhando para baixo, negando a grande humanidade, a grande irmandade fraterna. Jesus, há mais de 2000 anos, nos convidou para esse exercício do irmão. Jesus, há mais de 2000 anos, perguntou: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E a resposta que ele deu em toda a sua vida a essa pergunta foi olhar para a humanidade. Olhar para a humanidade que se apresentava a ele, rica, pobre, sã, paralítica, cega. Mas que tem acontecido com nós, humanos, que mesmo com essa infinitude do céu, dos oceanos, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, que recebemos informações dos infinitos universos, infinitos planetas, ainda escolhemos o eu. Eu, pessoa. Eu, cargo. Eu, título. Eu e, no máximo, minha família biológica. Tenho que cuidar do irmão, mas aquele que vem do meu pai e da minha mãe biológica. Mas o que acontece com aquele que está lá do outro lado do mundo, vivendo inundações ou vivendo nos seus palácios? Ah, esse eu não conheço. Nosso engano. Nosso ledo engano. Enquanto humanos, ao mergulharmos na materialidade, esquecemos que não somos, enquanto espíritos, filhos desses pais consanguíneos. Há muito temos que agradecer a esses pais, instrumento da vida, instrumento do processo evolutivo, da permissão para mais uma etapa no processo evolutivo. Mas ao mergulharmos na materialidade, ao enterrarmos nossa cabeça, literalmente, dentro da terra, esquecemos quem somos. Esquecemos que somos filhos de Deus. Esquecemos que o nosso caminho é infinito. Esquecemos que a nossa potência é infinita. Esquecemos que em nós já existe amor. E se eu posso acessar a minha porção divina, isso com certeza me permitirá
a olhar para o outro, não mais como inimigo, mas olhar para o outro como um irmão, como um grande irmão, desafiador talvez, por ter ou trazer desafios instigantes nas relações. Mas é nas relações que eu cresço. É nas relações com esse irmão, não importa se do mesmo tipo sanguíneo, que eu cresço. Conta uma lenda que alguns animais, chamados porcos-espinhos, estavam numa tempestade de frio, muitos morrendo. E para se proteger, eles se juntavam. E quando se juntavam, eles se arranhavam. E para não se arranhar, eles se separavam. E quando se separavam, eles morriam. Assim somos nós. Quando nos juntamos, nos arranhamos, nos conflituamos. Aí temos a ilusão que é separado, que nós vamos ser melhores, que nós vamos sustentar a benevolência, a fraternidade, a compaixão. Aí nos separamos. Quando nos separamos, nós morremos. Morremos de amargura, de rancor, de solidão. Nós morremos porque nós iludimos dessa possibilidade de estar separado. Separado de quem? Do outro? Daquele que nos desafiou? Mas aí a gente encontra o sol, a gente encontra a lua, a gente encontra uma pedra, a gente encontra um rio, a gente encontra outros. A grande ilusão que limita a nossa expressão fraterna é essa da separatividade. É essa da possibilidade de que, para evoluir, eu vou experimentar o paraíso aqui na Terra. Nessa passagem de prova e expiação que todos nós estamos vivenciando, e o que os espíritos têm afirmado, vocês são corajosos, escolheram um canal estreito de passagem. Avante! Avante! E como nós estamos percebendo, essa passagem não é solitária, porque de uma forma solitária estaríamos todos morrendo de frio. A passagem é estreita, mas o convite foi acordado, foi dado um sim, a partir da nossa escolha de seguirmos em direção à luz. Na mensagem inicial, o nosso amigo e companheiro abrindo e lendo a mensagem, ele trouxe a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro, ao próximo, como a ti mesmo. Mas eu volto a perguntar: quem é esse outro que se originou da mesma fonte que todos nós? E que eu insisto dizer que é outro, que nada tem a ver comigo. Quem é esse outro? Esse outro é aquele que está no meu caminho, me permitindo uma relação de irmã, uma relação fraterna para um crescimento evolutivo. Jesus nos convidou há mais de 2000 anos, a abertura para esse outro. Ele acolhendo pecadores, ele acolhendo todos aqueles que não estavam sadios. Ele exemplificou o grande amor, exemplificou a sua grande família, e ainda sendo
sacrificado, ele pediu perdão por todos nós. Ele trouxe a máxima do amor. Mas ainda assim, nós, como humanidade, escolhemos Barrabás. Escolhemos aquele que naquele momento e até hoje representa o nosso egoísmo, representa a nossa materialidade, representa a nossa cegueira diante de nós mesmos, quanto mais diante dos outros. Se já é difícil mantermos a fraternidade dentro de um círculo pequeno, familiar, vamos nos fortalecer para responder à transcendência da sustentação de que todos nós somos filhos de Deus. E vocês podem estar refletindo comigo. O que acontece que nós esquecemos que viemos dessa fonte divina de inteligência e amor por excelência, como nós vamos encontrar nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Inteligência e amor. O que acontece conosco? Que ainda insistimos em esquecer essa nossa porção. São tantos aqueles que nos antecederam, são tantos aqueles que têm nos convidado a dar mais um passo. Volto a trazer o momento atual. O grande mestre desse momento chamado Covid-19. O que toda essa experiência tem ensinado a cada um de nós. O que toda essa experiência tem evocado em cada coração. O que toda essa experiência tem desafiado diante do exercício da fraternidade. Não tem adiantado muito fecharmos as portas, como os porcos espinhos no lugar frio. Se a gente fecha a porta, a gente não recebe comida. Se a gente fecha a porta, a gente morre. Se a gente abre a porta de uma forma desavisada, descomprometida com o outro, morremos também. E aqui, nesse momento, eu estou trazendo uma morte física, mas mais que a morte física, porque para muitos e para a maioria de nós, ela é uma bênção. A morte do melhor de nós, a morte da fraternidade, a morte que nos tem feito esquecer que do outro lado tem um motoboy, a morte que nos tem feito esquecer que do outro lado tem um desafio à paciência, um desafio a um perdão. Quantos de nós estamos voltando para as nossas casas com seres que geralmente não nos relacionávamos e que agora nós estamos tendo que nos relacionar por conta dessa necessidade de proteção coletiva? Esse é o convite da regeneração. Não está do outro lado, não está em outra encarnação, está dentro da nossa casa. O respeito ao outro, o respeito à intimidade, ao espaço do outro, quando o nosso metro quadrado fica menor ainda. Porque antes passávamos muito mais tempo fora de nossas casas. Estávamos num afã de sustentação fora, na grande selva de pedra. Mas hoje estamos dentro. E o grande desafio é o dentro de nós. É o dentro de reconexão com esse estado divino de filiação. Reconhecimento que tem uma sabedoria
orientando e orquestrando o que estamos vivenciando. O grande desafio, corajosos, como dizem os espíritos que somos todos nós, que escolhemos passar pelo canal estreito da prova e expiação para a regeneração. O grande desafio, com certeza, repetindo, não é uma morte física. O grande desafio é dar conta da vida com amor, paciência e fraternidade. E além de Jesus, um ser de luz nos antecedeu, posterior a ele, anterior a todos nós que estamos aqui agora encarnados. Um ser chamado Francisco de Assis. Não teríamos como falar de fraternidade, frater, irmão, sem trazer Francisco de Assis à nossa memória. Sabemos da vida de Francisco de Assis. Não é uma novidade. Mas toda vez que relembramos a grande mística de Francisco de Assis, reacendemos em nós a fraternidade. Aquele jovem que, sendo rico, que saiu nas cruzadas para mais um título, que começa um percurso de desnudar-se de títulos, de riqueza, escolhendo para si a dama pobreza. Francisco, aquele dos grupos noturnos, juvenis, dos prazeres, escolhe, enamora-se da dama pobreza para desnudar-se profundamente. Ele rompe com a sua família biológica. Na verdade, ele expande a sua família biológica, compreendendo que toda a humanidade viva, toda a humanidade de pedra, toda a humanidade psíquica, toda a humanidade era a sua humanidade. Francisco de Assis, quando olha para o sol e o transforma em irmão sol, quando olha para um leproso e o transforma no irmão leproso, quando olha para as ervas daninhas e pede aos frades que tenham cuidado com as ervas daninhas. Mas por que, Francisco, ter cuidado com as ervas daninhas? Elas estão matando a nossa plantação. Elas também são filhas de Deus. E se elas estão aí, ela tem uma função. E se elas estão matando algumas de nossas plantações, ela tem uma função. Uma função e um sentido para a lepra. Uma função e um sentido para a distribuição de pães. Uma função e um sentido para abrir mão de uma linhagem tão rica e próspera como se apresentava para Francisco, sendo filho do grande comerciante de sedas. Qual a função de estarmos encarnados dentro de nossas famílias? Qual a função de estarmos encarnados nas nossas famílias, conhecedores da doutrina espírita, adeptos e acolhedores do Cristo Jesus?
Qual é o grande sentido do Cristo Jesus em nossas vidas? Qual é o grande sentido de nossa conexão com o Espírito de verdade através da codificação? Melhor refletindo, não só qual a grande função, mas qual o sentido que nós estamos dando aos nossos conhecimentos, à nossa sabedoria, à nossa inteligência, à nossa porção divina em nossas vidas. Francisco escolhe dar sentido à pobreza. Quando Jesus lhe diz, lhe convida, Francisco, reconstrói a minha igreja. E num primeiro momento, Francisco, como todos nós, compreendemos que ele falava da igreja de pedras. Que ele falava do templo do concreto. Que ele falava do templo da terceira dimensão. Não, Francisco, não é essa igreja que eu quero que você reconstrua. É a igreja no coração dos homens. Que você seja um exemplo de fraternidade. Que você traga e relembre aos homens que somos um com o todo. Que somos um nesse universo. Podemos não ver as estrelas. Podemos não ver o sol nesse momento. Mas ele continua lá. O sol continua nos iluminando. Iluminando nossos irmãos do outro lado do planeta. Sim, nossos irmãos. A própria física diz: tudo o que acontece em um dado ponto do universo reverbera por todo o universo. O efeito borboleta, o efeito mariposa. Tudo o que acontece num campo de energia, reverbera em outros campos. E como nós, humanos, infelizmente, ainda insistimos no egoísmo. Ainda insistimos na separatividade, no orgulho. E quando Francisco ouve o convite do Cristo e compreende que a igreja não é mais e não são mais as pedras, mas sim o coração do homem, templo sagrado, de onde parte a compaixão, de onde parte essa qualidade que nos conecta e nos une com o outro, com nós mesmos. Um coração que não é aquele que bombeia sangue, mas um coração que é paciente. Um coração que é resiliente às dores e desafios de uma pandemia. O coração que, no lugar do outro, expande a esperança, permitindo que o medo não ocupe todo o cenário. Um coração que, através da extensão dos braços, que se finda fisicamente em nossas mãos, encontra outras mãos. Francisco sai para reconstruir a igreja no coração dos homens. E ele em si mesmo é o exemplo vivo, desnudado de toda materialidade, desnudado de todo orgulho, em seu manto, ele caminha pelos caminhos pedregosos
encontrando todos aqueles que foram excluídos. Ele encontra os leprosos. Ele encontra os ladrões. Ele encontra as ervas daninhas. Ele encontra o lobo de Gúbio. E todos nós sabemos que do lugar do coração, Francisco fala com o lobo de Gúbio e diz: Lobo, a cidade toda está assustada com a sua presença. A cidade toda está querendo paz e sossego. E eles estão dispostos a lhe matar. Por favor, eu combinei com eles, os humanos, que lhe dessem de comer. E com você aqui, eu combino que você possa recebê-los, mas não matá-los, não agredi-los, não assustá-los. E conta a lenda que a partir desse momento, o lobo de Gúbio era o cordeiro que acompanhava Francisco nas suas caminhadas. E segue a lenda dizendo que esse lobo teve o status de homem sendo enterrado na igreja de Gúbio. Jesus convida Francisco a reconstruir a sua igreja em seus corações. A mística de Francisco vai além do ser animal, amigo do lobo, dos ladrões, da pobreza, dos leprosos. Amigo do fogo. E contam, como parte da vida de Francisco, que após as suas travessias divulgando o Evangelho do Cristo, ele ficou com problemas gravíssimos nos olhos, vivenciando dores profundas. E o procedimento da época, pelos médicos da época, estamos falando dos anos 1200. O procedimento para a diminuição das dores, aconselhado para Francisco, foi queimar os seus olhos. E Francisco aceita esse procedimento. E contam que metade dos frades se distanciaram para não ouvir os gritos no momento em que os olhos dele seriam queimados. Mas Francisco, antes de experimentar esse procedimento, ele conversa com o irmão Fogo. E ele diz: Irmão Fogo, eu sei que é da sua essência queimar, mas tem misericórdia, que você possa me queimar e, por favor, me cure. As dores são grandes. Que você possa cumprir com a sua tarefa, mas tenha misericórdia. E contam que o médico, ao queimar os olhos de Francisco com um ferro em brasa, o fogo atendeu. O fogo queimou os seus olhos, mas Francisco resistiu. E contam mais ainda que não houve gritos, mas houve um grande momento onde Francisco, ao perder a vista humana, resplandece fulgurante através dos seus olhos. São inúmeros, e eu sei que todos vocês sabem, dos exemplos onde o outro para Francisco era o Cristo, era ele mesmo.
São grandes os exemplos onde o irmão Sol, a irmã Lua, onde as claras de Assis faziam parte da grande fraternidade. São tantos os exemplos que eu vou pedir permissão para trazer o Cântico das Criaturas, na versão que Joana de Ângeles traz no livro Francisco de Assis. Eu vou pedir permissão para ler e que todos nós possamos escutar além das palavras, que nós possamos escutar a partir desse lugar que o Cristo diz: Francisco, não é a igreja de pedra, acorda. Eu te convido a construir, reconstruir, relembrar os humanos, o templo sagrado do coração. E é desse lugar que eu convido todos vocês, onde quer que vocês estejam, em qual tempo for que vocês possam escutar essa palestra. Que do lugar do coração, nesse momento, nós possamos ir para esse altar sagrado e celebrar a nossa irmandade. Celebrar esse grande círculo de amor, esse grande círculo divino aqui na Terra, em momentos tão desafiantes, em momentos tão difíceis, mas em momentos tão alentadores para aquela alma que escolhe crescer. Para todos nós corajosos, como os Espíritos disseram. Esse é o convite. E eu vou ler. Cântico do Irmão Sol ou das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo, é radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas estrelas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo azul sereno ou nublado, pelo ar, pelas nuvens, pelo qual todas as criaturas recebem o teu sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, é fecundo, é vigoroso e é forte. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã Madre Terra, que nos sustenta e nos governa, que produz frutos diversos, coloridas flores e infinitas ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, irmã Morte, morte corporal, da qual homem algum encarnado poderá escapar.
Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes o que ela, a morte, achar conforme a tua santíssima vontade. Porque a morte, segunda, não lhe fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhes graça, e serviu com grande humildade. Esse é um dos cânticos que Francisco nos deixou e que Joana nos relembra. O cântico das criaturas, todos nós, seres, filhos de Deus. A grande fraternidade nos relembra a nossa origem, a origem que nós somos filhos de Deus, a origem que nosso caminho é infinito, a origem que nosso aprendizado nesse momento é aqui na Terra, a origem de que Deus sempre nos abre uma porta na direção da luz. Gratidão que possamos profundamente agradecer estarmos aqui unidos em pensamento, reconstruindo e vivendo a Igreja Rediviva da Irmandade. Que nós possamos fraternalmente enviar os melhores pensamentos para todos aqueles que chamamos humanidade. Humanidade, o que nos torna humanos. Que nós possamos, como Francisco, abrir mão dos olhos físicos, olhar o outro, a Mãe Terra, o Irmão Sol, as águas, com os olhos do Espírito. Esse é o grande desafio. Sermos fraternos, ainda que não saibamos o nome, a origem, porque sabemos que toda criatura emana do Altíssimo. Que Deus, na sua infinita bondade, possa, nesse momento, através dessas palavras de Francisco, ser relembrado no altar de nossos corações e que nós possamos, cada vez mais, estar fortalecidos por esta grande irmandade, que nós possamos, cada vez mais, abrir os nossos braços num grande abraço, incluindo todos aqueles que chamamos irmãos, filhos de Deus. Gratidão profunda, gratidão pelo convite, gratidão pela escuta e gratidão pela oportunidade de poder, nesse momento, estar relembrando que eu também, como todos vocês, somos filhos de Deus. Que assim seja, agora e sempre, em nossos corações. Trigésima terceira Semana Espírita de Nazaré. Jesus, o educador de almas. Assim, amigos, irmãos, internautas, você que está participando conosco desse evento durante esses dias, quis o Cristo nos abrilhantar com essa pessoa maravilhosa, Josieda. Josieda, a luz que resplandece da tua alma nos faz preciosos. Preciosos porque fomos e somos envolvidos pela preciosidade da tua oratória, do teu ser, aqui deixados nas palavras, no conhecimento, na reforma que nos convidou a fazer. Graças rogamos
a Ti, rogamos ao Pai Criador, ao Supremo Criador do Universo, por poder aprender um pouco mais a servir através da fraternidade. Que Jesus ilumine sempre a tua jornada, que o teu caminho esteja sempre florido pelas boas vibrações do universo. 33ª Semana Espírita de Nazaré. Jesus, o Educador de Almas. Um evento realizado pela UENA, União Espírita Nazarena, com apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia. Quero pedir à nossa querida palestrante que aguarde mais um pouco conosco, porque a prece final ficará a seu cargo e, ao término da nossa transmissão, a gente possa agradecer melhor a você. Lembrando a todos vocês que ainda há tempo para a gente deixar registrado os nossos likes e nos inscrevermos no canal SEJP, da Sociedade Espírita José Petitinga, que nesse momento agradecemos a todas as pessoas envolvidas, juntos, que estão sempre levando a causa do bem a Santo Antônio de Jesus e a região, a toda a região, por ter cedido gentilmente o canal aqui do YouTube para abrigar essa 33ª Semana Espírita de Nazaré. O agradecimento também, mais uma vez, dizemos, ao público, a você, amigo e irmão. Você é a causa principal para que realize-se as Semanas Espíritas em Nazaré. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolação, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor. Estão próximos os tempos, digo-lhes ainda, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. A lei do Cristo regerá os homens, única que servirá de freio e de esperança, conduzindo as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Com este pensamento, convidamos a palestrante da noite, Josieda Amorim, para realizar a prece final. Querido amigo Jesus, educador, mestre, que tomaste toda a terra e toda a humanidade como uma tarefa para a expansão do teu amor, para o nosso progresso moral e espiritual. A ti, Senhor, rogamos, através dos teus emissários, que possamos, nesse e em outros momentos, relembrarmos, reacendermos a chama viva do teu amor em nossos corações. Como Francisco, irmão misericordioso, que trouxe na sua vida o exemplo do uno, o exemplo da fraternidade. Tu também, Jesus, quando nos acolheu no Sermão da Montanha, quando nos acolheu em nossas dores,
quando nos acolheu em nossos erros, relembrando que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Pai nosso, que poderíamos estar em Deus. Abençoado sejamos todos nós nesse momento, pelas Pleiades, por todos os seres de amor, empenhados na grande transição planetária, empenhados no nosso progresso, no nosso crescimento. Que possamos abrir os nossos corações, receber essas bênçãos divinas, fortalecendo o nosso propósito de crescermos em amor, em fraternidade, em compaixão, em respeito, em ética. Que sejamos exemplos vivos de Francisco, de Jesus, de Pedro, de Maria, de todos aqueles que também disseram sim ao desafio de sermos melhores cada vez mais. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Deus Pai, no sim ao amor, à transformação, à luz. Que a paz reine em nossos corações, em nossos lares, e que a fraternidade seja hoje um estado experimentado por cada um de nós. Que assim seja. 33ª Semana Espírita de Nazaré, Jesus, o Educador de Almas. Mais uma vez, agradecendo a você, amigo e irmão internauta, que conosco tem participado desse evento. Lembrando que amanhã será o nosso último dia dessa nossa jornada de aprendizagem. E o nosso convite está sendo sempre lançado e feito. Temos um encontro marcado amanhã, a partir das 19 horas, aqui nesse canal. O palestrante de amanhã será Tânia Menezes, que trará reflexões sobre o tema Jesus, o Educador de Almas. Portanto, contamos com a sua presença para conosco aprendermos a evoluir melhor. A realização desse evento a cargo da UENA, União Espírita Nazarena, com apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia e do CR5, Conselho Regional 5. Assim, nós estamos nos despedindo de vocês nessa noite, deixando aqui aquele abraço virtual fraterno que está aquecendo, tem o intuito de aquecer mais ainda os corações brilhantes e vibrosos de todos vocês.